Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos então, queridos, celebrando esta novena de preparação para Pentecostes. Não sabemos como será o Pentecostes do ano que vem. Vejam, queridos, não é que nós sejamos o quê? Pessimistas. O fato é que a contra-igreja este ano já não celebrou Páscoa e não celebrará Pentecostes. De fato, Francisco já avisou que vai rezar a missa de Pentecostes sozinho na Basílica de São Pedro. Então, a contra-igreja, na verdade, continua na não celebração mais católica. Enfim, E nós estamos aí, então, implorando que venha o Espírito esse ano, então, talvez seja o último Pentecostes, está nesta tarde correndo no Supremo Tribunal Federal, já ao menos um primeiro passo para cortar totalmente a nossa comunicação, a possibilidade de nossa comunicação livre e independente. Nada mais de internet, nada mais de WhatsApp, ficar tão somente a mídia corrompida, corrupta, vendida para o sistema. Nada mais de comunicação livre. Agora de tarde estão votando os ministros do Supremo isso. Então, dizer, as perspectivas para celebrar Pentecostes no ano que vem, não precisa nem estar ainda sob o grande castigo. Aliás, eu acredito que não estaremos ainda no ano que vem, na novena de Pentecostes, ainda não estaremos sob o grande castigo. Se o grande castigo começar ainda, de fato, no ano que vem, será para o fim do ano. Então, e contudo, já este ano estamos vendo quanto serzidos nós estamos, e a perspectiva é de que esses serzimentos recrudesça, seja ainda maior. Então, não é sem chão, quando digo eu, que talvez estejamos aí realmente celebrando essa última novena, esse último Pentecostes. E por isso também o nosso pedido e nossa tentativa de entender nessa novena a nossa ação no Espírito Santo. Pedindo ao Espírito Santo que ele atue fortemente, comece o novo Pentecostes, que nós já identificamos em nós, né? Comece o novo Pentecostes e comece por nós, um derramamento abundante do Espírito Santo, para nós sermos livres dos perigos que são reais. O Covid-19 é um perigo real. Para uma minoria, ainda para uma minoria dentro da humanidade, no aspecto de doença. No aspecto de doença ainda é para uma minoria da humanidade, mas no aspecto das suas consequências atinge já a toda a humanidade. E depois virão os grandes eventos que realmente serão sobre todos. Então pedimos ao Divino Espírito Santo que nos proteja, nos guarde, nos defenda destes grandes males. Hoje encomendamos isso à Virgem Maria. E também, isso de forma negativa, eu diria. De forma positiva, nosso pedido, a nossa novena é para que, revestidos da força do alto, nós saibamos dar os frutos que Deus espera do grande castigo. Deus quer, com certeza, Deus quer aproveitar o grande castigo para uma obra boa. Né? Isto é, como digo, estancar. Porque se fosse assim, a contra-igreja, tenho insistido em dizer isto, se deixasse assim a coisa, a contra-igreja acabaria por apagar as últimas lembranças de catolicidade na igreja. Que é o que importa para elas, é acabar com o que há de católico na igreja no mundo. E
os poderes malignos que regem a humanidade. Quer dizer, deixado abandonado a coisa a si mesma, eles acabariam por tirar do homem os últimos resquícios da imagem de Deus que neles foi colocada na criação. Então, quer dizer, o castigo vem para... O grande castigo, nesse sentido, ele vem para parar, fazer parar esses dois maiores males que vêm sobre a humanidade. E que já estão aí presentes. Né? Já estão aí presentes. Ontem ainda nós examinávamos, então, a ação do Espírito Santo no mundo e os seus limites. Né? Os seus limites. A ação do Espírito Santo no mundo, na igreja, e seus limites. Hoje pensei em meditarmos um pouco, o assunto é largo, é tanta coisa, não dá para botar tudo. Né? Mas, de alguma forma, tentar resumir um pouco o que houve de rejeição ao Espírito Santo. Né? O que há de rejeição ao Espírito Santo. Eu lembro que a religião oficial, mesmo na sua expectativa messiânica, foi corrompida de tal forma ao tempo do aparecimento de Jesus, do Messias, que o rejeitou, o pôs fora do extramuros e o matou. Houve o deicídio por parte dos judeus da religião oficial. Né? Então, Jesus foi rejeitado. Agora, quem é rejeitado é o Espírito Santo. Também nós tivemos um período grande, primeiro de luta muito grande para o estabelecimento da igreja e da ação do Espírito Santo no mundo. Depois, um período de desenvolvimento, até chegar, diríamos, nos séculos 11, 12, 13, 14, chegarmos no máximo da cristandade, da ação do Espírito Santo. Tivemos ainda, depois destes séculos, dois grandes resquícios da ação do Espírito Santo forte no mundo. Um que foi, quer dizer, se assinala sobretudo aquela vitória em Lépanto, quando a cristandade, o último sinal de cristandade, conseguiu reprimir e conter a avalanche muçulmana que vinha para invadir a cristandade, acabar com ela na Europa. E o outro grande, último sinal da vitória do Espírito Santo da igreja foi justamente a descoberta e a evangelização das Américas. Descoberta e a descoberta para a evangelização das Américas. Esses foram os últimos dois grandes atos de cristandade. O fato é que depois a cristandade entrou em declínio, em forte declínio. Então, desde aí, assinalamos realmente a grande rejeição que a humanidade coloca ao Espírito Santo. Uma vez Jesus foi rejeitado, agora é o Divino Espírito Santo que é rejeitado. Nós assinalávamos já, essa rejeição do Espírito Santo se dá na rejeição da igreja. Assinalávamos já a Revolução Francesa, a criação dos Estados Unidos da América do Norte, em 1776, como aquele Estado perfeito, moderno e democrático. Isso é um esquerço, é um deboche
que fazem contra nós, né? Mas enfim, e depois a Revolução Francesa, onde já se manifestam aqueles o forte grupo antagônico à igreja e que hoje ainda persiste, né? Os sionistas, a maçonaria, os Illuminatis, as grandes famílias econômicas, né, de poder econômico, que exatamente estão aí para fazer guerra à igreja e ao Espírito Santo. Então, nós temos aí essa grande rejeição do Espírito. Quando a humanidade se volta para si, o tal do humanismo, tá? Quer dizer, quando ela se volta para o homem sem considerar Deus, os direitos do homem, contrapondo-se aos direitos de Deus, bem, aí já temos realmente um declínio acentuadíssimo de aceitação do Espírito Santo da igreja e a positiva recusa do domínio do Divino Espírito Santo. Devemos, sem dúvida, assinalar como pontos altos aí o aparecimento daquelas dois grandes movimentos que vão parecer contrários, mas na verdade são inclusive sustentados pelo mesmo poder econômico, isto é, o capitalismo e o comunismo. Temos que pensar nas revoluções industriais, em todas as revoluções industriais que houve no capitalismo, no comunismo. Ambos são um rechaço ao Divino Espírito Santo e à sua obra. Não, nenhum dos dois Depois, como uma das grandes vergonhas, devemos colocar as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Não esquecer, isto é uma obra satânica contra o Divino Espírito Santo, que é o doador da vida. Então, é uma obra de rejeição do Espírito Santo, estas guerras. Lembrando que elas nunca acabaram. A Segunda Guerra foi para acabar com todas as guerras, mas nunca acabaram, nunca esteve a humanidade sem aquelas guerras, por mais que regionais fossem, né? Até agora. Não, quando surgiram com aquela a guerra isso é moderno, né? A guerra ao terrorismo, eu digo, meu Deus, quanta injustiça e quanta guerra não farão contra os cristãos, contra os católicos, né? Com a desculpa da guerra ao terrorismo. E segue aí ainda hoje, em curso isso. Não esquecendo que o ataque com a bomba atômica foi um ataque à Igreja Católica. Os dois, quer dizer, era a última fronteira de evangelização. Sim, o Extremo Oriente, a última fronteira de evangelização. Né? E as duas cidades mais católicas do Japão, justamente estas foram dizimadas com as duas bombas atômicas. Isso é um ataque frontal. Não há outra coisa senão a fé católica, a igreja, a obra do Divino Espírito Santo, a obra de evangelização. Né? Então, depois destas guerras, nós tivemos aí o crescimento daquilo que eu chamo o orgulho das nações, E frente da igreja, não esquecer o general Russo perguntando, quando questionado se a igreja não devia ter um representante para assinar o armistício e a paz no mundo, né? Ele perguntando quantas divisões, quantos tanques tinha a Igreja Católica para ele admitir. Então, quer dizer,
realmente dizer, a igreja rejeitada, os grandes do mundo. Então, o orgulho das nações, o orgulho do seu poder, sobretudo o poder bélico, o poder das armas, o poder dos exércitos. Nós temos aí esse orgulho alçado, né? Estados Unidos, né? Sim, os Estados Unidos, a maior potência militar. Agora a China e a Rússia, como grandíssimas potências militares. Então, até a Coreia do Norte se alça como tendo armas ultramodernas e secretas, capazes, enfim, tudo isso que nós temos visto. O orgulho das nações, o padre Rubem também, nós fizemos o direito dos Estados, o direito civil, nada como nas legislações ali, a gente nota dizer, o orgulho das nações. E justamente fazendo leis completamente contrárias ao que ensina a Santa Igreja. Né? Por que virou o que virou as nações, a política no mundo inteiro, o que virou a política no mundo inteiro? Né? Senão, uma mostração de orgulho contra a obra do Espírito Santo que transparece, sobretudo, na Santa Igreja Católica. Na Igreja Católica, sem dúvida nenhuma. Então, esses governos democráticos, até os comunistas se chamam democráticos, até esses governos democráticos, com toda a empáfia, com todo o orgulho, se opondo à Santa Igreja, às legislações se opondo contra a Igreja. E no bojo disso tudo vem vindo o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e o desenvolvimento econômico, o poder do dinheiro, o poder dos bancos, das grandes e multinacionais, e toda essa linguagem do poder econômico, no qual a igreja não podia tocar, para fazer um furo e conseguir fazer meditar um pouco sobre uma doutrina social. Isto foi algo que realmente difícil. Então, sim, também devemos colocar como... Bom, o orgulho da ciência, querendo ser independente da fé, da religião, leva a uma operação da ciência que já não é mais em favor do homem. E a tecnologia colocada realmente a serviço do mal. Aliás, as grandes descobertas científicas e tecnológicas dos últimos séculos são feitas em campo militar, para as armas. Depois aquilo se torna algo que possa ter alguma utilidade civil e para o homem, para a medicina, para a agricultura, e contudo depois, ainda aí, na medicina, na agricultura, em todos os campos, isso vai ser usado para o mal. Hoje os nossos alimentos são todos envenenados, todos envenenados. A nossa cultura foi envenenada. Tiraram todo e qualquer... A rejeição do Espírito Santo levou a tentar criar uma cultura independente da Igreja Católica, completamente independente. E surgem esses movimentos, esses grandes movimentos populares, seja da independência da economia, seja que deve ser deixada a si mesmo, sem freios, sem moral nenhuma. Economia sem moral, juros, o limite de 10% imposto pela igreja abandonado, ridicularizado. E daí, a altura dos preços, a sociedade de consumo, tudo se constitui.
Tudo se constitui. Então, muitos movimentos populares, né, de independência, todos de independência da igreja, para contrapor-se ao movimento do Espírito Santo, né, uma em relação à pureza. Lembrem de 64, os jovens, né, na França, né, que termina aí nesse movimento feminista, né, ou nessa teoria do gênero, né, tremenda, que, né, invadiu as nossas escolas, a mais tenra idade, e a mais provecta idade também, né? Tudo. E, enfim, até mesmo, quer dizer, a liberdade sexual leva ao gaysismo, a política gay, que parece querer escravizar, transformar esse mundo em sabe-se lá o quê, meu Deus do céu. Né? E olha, parece que conseguem colocar mais na rua gente apoiando o dia, a alegria gay, eu não me lembro como chama, aquela procissão gay nas ruas, do que nós atrás do Santíssimo Sacramento, né? Que esse ano então nem se fala, não acontece, não pode acontecer. Né? Então, sem dúvida nenhuma, todos esses movimentos populares, queridos, e não menos o democrático, não menos e todos eles continuam, cada vez com mais força. Tudo isto, na verdade, se contrapõe à igreja. E o pior, penetram ela. Né? Penetram ela. Criam áreas de, como digo, de oficialidade no próprio Vaticano II. O Vaticano II defendendo a autonomia das realidades humanas. Né? Defendendo a autonomia das realidades humanas. E tudo mais que este Concílio Vaticano II propôs, toda a sua pastoral, hein? Toda a sua pastoral. A pastoral do Vaticano II rejeita o Espírito Santo de Deus. Rejeita o magistério pontifício, mas quem vai ver o magistério pontifício antes e depois do Concílio do Vaticano II pensa, mas como pode ser a mesma igreja? Então tem gente que se escandaliza e recusa a igreja depois do Vaticano II como não existindo mais. Né? Os sede-vacantistas é isso. Então, realmente... E enfim, a grande apostasia, né? A grande apostasia que se faz, até jurídica, isso penetra o Código de Direito Canônico, né? A grande apostasia que se manifesta, sobretudo, no grande silêncio que homens de igrejas fazem diante das determinações do Romano Pontífice, o magistério que não é mais ouvido, a oposição aberta dos padres àquilo que os Romanos Pontífices ensinavam, né? A oposição aberta. Não era raro, era comum sair um documento e logo se pôr padres teólogos, pastoralistas e dioceses contra aquele documento, e vivendo alheio a eles, completamente alheios aos documentos. Um grande silêncio, que envolveu, sobretudo, a ação pastoral de João Paulo II. Né? Então, ele que, sobretudo, sentiu isto, tentou organizar toda a igreja, fazer a igreja voltar a uma grande disciplina, como se dizia na época, né? E aquilo foi tomado uma desobediência eclesiástica silenciosa, né? Favorecendo essa apostasia imensa. O que é o clero
já sob Paulo VI, esta fuga do clero. 70.000 padres abandonando o ministério, senão uma rejeição da inspiração do Espírito Santo. O que é a falta de vocações na igreja? O que é a imensa falta de vocações na igreja? Sacerdotais, religiosas, contemplativa. O que é isto, senão uma rejeição? Para não lembrarmos de toda a direção pastoral equivocada, errada, que vai contra aquilo que Deus, que o Espírito Santo realmente quer dirigir e inspirar. É o Espírito Santo tentando dirigir a igreja por uma parte e os homens de igreja com a sua pastoral, dirigindo a igreja para a outra parte. Quer dizer, o que nós dizemos sobre a desobediência ao Espírito Santo quando analisamos, por exemplo, a missa de Paulo VI Bonini, onde o Espírito Santo conseguiu, por aquela parte ontem eu dizia negativa, praticamente salvar apenas a validade. E mesmo no Vaticano II, a caro custo, alguém pode pegar o Vaticano II ainda hoje e tirar alguma coisa que seja de proveito para a igreja, para a obra de Deus. Desculpe dizer com toda sinceridade, quando nós encontramos aqui uma leitura do Vaticano II, no ofício de leituras, a gente corre a ver se não tem uma leitura substituta para não ouvir aquilo. Então, dizer, é que ali já... E na liturgia, e em toda a pastoral, enfim, quer dizer, se vê essa rejeição ao Espírito Santo, a inspiração de Deus, salvando o mínimo, só para não cair em heresia formal, só para não perder a validade do sacramento. Só para isso, salvou seu mínimo. Mas isso é uma tremenda rejeição do Espírito Santo, da sua obra, da sua inspiração. Nós vemos. E voltamos de novo, sempre de novo, temos que voltar a isto. A renúncia de Bento XVI, o pontificado de Bento XVI mostra que realmente a estas alturas a inspiração do Divino Espírito Santo não só era silenciada, esquecida, mas era afrontada. Publicamente, diretamente afrontada. Não esqueça aquele documento que saiu. Ele era ainda só um inspirador de João Paulo II, sobre que apontava os abusos litúrgicos e tudo. Como aquilo foi rejeitado, afrontado pelos padres. Sabe? Eu nunca esqueço quando eu recebi aquele documento, era pároco, mandei imediatamente trazer um genuflexório para poder dar a comunhão àqueles que preferiam a comunhão, receber Jesus de joelhos e na língua. E eu pensei que, bom, agora eu vou mandar fazer aqui de novo uma mesa de comunhão. E pensei, na minha inocência, que isso ia acontecer em toda a igreja. Mas na primeira reunião do clero, quer dizer, quando a gente levantou o assunto e foi defender o documento e as medidas, todas, mas a forte rejeição dos colegas, a contraposição ferrenha e nada pacífica, nada educada, nada gentil. Aquilo foi uma coisa realmente... Algo que sofreu o esquema do Vaticano II original, algo que sofreu o grande, então, prefeito do Santo Ofício, que agora perdi o nome dele, famoso cardeal, rejeitado em aula conciliar, não é?
Então, assim também sofremos nós. Sofremos nós. Então, quer dizer, agora já era afrontada a ação da igreja, né? pelos próprios membros da igreja, dentro da própria igreja, pelo próprio clero, bispos, né? Bispos. Se eu lembro o meu cardeal que me ordenou, Scherer, quanto esse homem recebeu o chapéu cardinalício. Porto Alegre não tinha o chapéu cardinalício, ainda não tem. Não é que tem essas sedes que se vai para lá, um bispo sabe que daqui a pouquinho será elevado a cardeal. Porto Alegre nunca foi assim, mas este homem foi. Recebeu o chapéu cardinalício por mérito pessoal, pela sua luta pela igreja, pela tradição da igreja, pela fé na igreja, né? Mas que ele era odiado pelos bispos e pelos colegas aqui no Brasil. Era respeitado porque ele ia com força, né? Mas por trás dele e nas costas dele, o que ele era rejeitado e odiado. Então, sim. A mesma coisa Bento XVI. Bento XVI certamente reuniu na sua própria pessoa, no seu próprio pontificado, toda esta rejeição à igreja e à obra do Espírito Santo. E até nem só, sabemos agora, nem só dentro da igreja. Né? Dentro da igreja, sim, com certeza, com o Vatican Links, aquele escândalo, né, que fez até ser preso o mordomo do Papa. Né? Então, sim, dentro da igreja ele sofreu muita rejeição, com certeza. A mim me marca muito ele ter sido convidado para ir fazer uma palestra na universidade lá, romana, e depois, movido por alguns meia dúzia de professores, nem meia dúzia eram, de professores e alguns alunos, afinal, ele não pôde ir, né? Não pôde ir dar a aula magna, né? Inaugurar o ano. Então, sim, uma rejeição tremenda dentro e fora da igreja, né? E até pelos estados. Não esquecer a promoção da primavera, a famosa primavera católica, assim como a primavera do Vaticano, assim como os Estados Unidos promoveram a primavera árabe, que deu no que deu, né? Deu no que está aí. Né? Agora também sabemos agora, que também promoveu uma primavera católica, isto é, para ameaçar até de morte. Até de morte foi ameaçado o Bento XVI. Né? Não esquecer isto. E todo o movimento da Primavera Católica para que ele realmente, ou